Ok, pessoal? Então, dando continuidade aqui à questão número 6, né, que diz o seguinte: foi realizada uma pesquisa para identificar o meio de locomoção utilizado pelos funcionários de uma empresa para chegar ao trabalho. Observe as anotações do pesquisador. Então, aqui tem uma ilustração, como se fosse uma planilha, com as anotações desse ilustrador, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouco mais para ficar melhor de explicar. Aqui nós temos os meios de transporte, os meios de locomoção utilizados e a quantidade de funcionários da empresa que utiliza cada meio de locomoção, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, que nós temos 6 funcionários que se locomovem a pé para a empresa, né? Nós temos 10 funcionários que vão de ônibus, se locomovem de ônibus. Nós temos 12 funcionários que se locomovem de automóvel. Nós temos 5 funcionários que se locomovem de bicicleta. Nós temos 9 funcionários que se locomovem de moto, de motocicleta. E temos 3 funcionários que se locomovem de outros meios, certo? Então, ao todo, quando a gente somar tudo isso, nós vamos ter o número de funcionários pesquisados, né, que foram 45 funcionários ao todo pesquisados, ok? Aí nós vamos para a pergunta. Aqui, letra A. Qual foi o total de funcionários entrevistados? Nós já somamos todos aqui, que equivale a 45. Aí nós temos aqui a letra B, que diz o seguinte: construa uma tabela indicando a frequência relativa de cada meio de locomoção utilizado pelo funcionário. Ora, nós vamos repetir essa tabela aqui, né, no nosso caderno, repetir essa tabela. No lugar de funcionários, a gente pode colocar frequência, o nome frequência ou frequência absoluta. E aí nós vamos substituir esses símbolos pelo número mesmo correspondente, né? Então aqui nós vamos ter 6, aqui 10, aqui 12, aqui 5, aqui 9 e aqui 3. E nós vamos criar uma outra coluna bem aqui, que nós vamos chamar de frequência relativa, tá? Que vocês já viram na questão 5 como calcular a frequência relativa. Nós vamos pegar o valor da frequência absoluta nesse segmento e dividir pelo total, né? Que o nosso total aqui é 45. E aí nós vamos ter a frequência relativa de cada segmento. Por exemplo, os funcionários que se locomovem a pé, então eu vou ter 6 dividido para 45, né? Que vai dar 0,13, uma dízima periódica 333. E aí você multiplica por 100 e pode arredondar para 13,3%. Né? Aqui no ônibus, nós vamos ter 10 funcionários dividido para 45, que também vai dar uma dízima periódica, 0,2222. E aí você multiplica por 100 e você arredonda para 22,22%. Certo? E aqui, todos os outros segmentos da mesma forma. Pega o valor do segmento, divide pelo total, que é 45 funcionários, e multiplica por 100. Aí você vai ter aqui a coluna da frequência relativa, certo? No final, pode ser que não some 100%, pode ser que fique 99,99, né? Porque nós estamos arredondando os valores, nós não estamos tendo valores precisos, tá? Nós estamos tendo dízimas periódicas. Mas não tem problema com relação a isso, tá bom? E aí nós vamos para a letra C. Deixa eu puxar aqui. A letra C diz o seguinte: qual o meio de locomoção mais usado pelos funcionários dessa empresa
E qual o meio de locomoção qual o meio de locomoção mais usado pelos funcionários dessa empresa? Você vai ver aqui qual que tem mais pessoas, né? Então aqui nós temos o automóvel com, ou melhor, o ônibus com 20 pessoas utilizando, mas nós temos um automóvel sim com 22 pessoas utilizando o automóvel. 22 não, perdão. Com 12 pessoas, são 12, certo? Eu estava pensando que cada quadradinho desse era 10, cada quadradinho é 5. Então o ônibus tem 12 pessoas utilizando, o automóvel são 10 pessoas. Então o meio de transporte mais utilizado é o automóvel, 12 pessoas utilizando o automóvel. Tá certo, pessoal? Aí nós vamos agora para a questão número 7.